Vamos agora falar dos tipos de defesa que podemos apresentar no processo trabalhista. Quando a ação é proposta e a empresa recebe aquela notificação, antes de adentrar o mérito, ela deve observar alguns aspectos para se insurgir contra eles sob pena de preclusão. E qual aspecto que eu tenho que observar antes de ler a minha defesa, aliás, antes de ler a inicial e me deparar e saber quais pedidos foram alegados, foram pleiteados naquela ação? Eu preciso observar se, de fato, o lugar em que foi proposta aquela ação é competente para julgar aquele feito, aquele litígio. Por quê? Porque com a reforma trabalhista veio à baila a exceção de incompetência com uma matéria que tem que ser tratada em apartado. Então, antes de apresentar a minha defesa de mérito, eu apresento a exceção de incompetência territorial para que eu possa levar o processo a ser julgado na vara competente. Eu tenho que ver, então, as regras de competência territorial a partir dos 650 da CLT e estabelecer lá os parâmetros e dizer, olha, o reclamante, na verdade, o último local de trabalho dele foi em Santana de Parnaíba e ele ajuizou a ação em Sorocaba. Então, o juízo de Santana de Parnaíba é incompetente para apreciar a ação e a ação deve ser remetida à justiça lá, à vara do trabalho de Sorocaba. O juiz vai dar o prazo para o reclamante para que ele possa aí se manifestar em face dessa exceção. Esse ponto é importantíssimo, por quê? Porque nós temos um prazo muito curto para apresentar a exceção de incompetência territorial. O artigo 800 da CLT nos dá 5 dias a contar da notificação, tá? Então, nós temos 5 dias para apresentar essa exceção de incompetência e falar, olha, essa vara não é competente. E da decisão que acolhe ou rejeita essa exceção, não cabe recurso. Nós temos uma legislação processual mais enxuta aqui na trabalhista, mas nós podemos impugnar neste ponto. Então, a exceção serve para você levar para a vara competente, também para ganhar um tempo a mais para apresentar a sua defesa, tecnicamente falando. Nessa oportunidade, só para mencionar, o reclamante vai ter a oportunidade de também apresentar uma defesa, à exceção de incompetência, tá? Se eu peguei a inicial, não é caso de exceção de incompetência, eu vou, então, passar à elaboração da minha contestação. E eu preciso lembrar que o CPC traz lá no artigo 336 do Código de Processo Civil que na contestação o réu deve alegar toda, não é uma, não é duas, toda a matéria de defesa. De que forma? Expondo as razões de fato e de direito, trazendo comprovação fática, contra-argumentando os fatos e trazendo os fundamentos de direito que impugna todos os pedidos do autor, além de especificar as provas que pretende produzir, tá? Então, nós temos 4 situações que o CPC elenca e que a gente vai abordar ao longo do nosso treinamento. Nós temos toda a matéria de defesa, isso nos lembra que nós vamos ter uma impugnação específica, porque se for impugnação genérica, o que vai acontecer? Vai acarretar em confissão. E aqui eu não estou falando em confissão do reclamado que chegou lá na hora de prestar seu depoimento, disse que não sabe e acabou confessando. Não, estou falando confissão sua. A confissão do advogado que deixou de contestar determinado fato, determinado argumento. Então, é importante nós fazermos essa varredura de tudo que foi alegado na inicial para não deixar passar nada. E nós vamos trazer aí as nossas razões de fato. O reclamante disse que não usufruiu de férias. Esse é um fato e por isso ele pede férias em dobro. Como eu posso contra-argumentar esse fato? Eu junto o comprovante de concessão de férias e falo, olha aqui,
Na data X a X, o reclamante esteve de férias, portanto, não há que se falar em férias em dobro, porque além de ter usufruído das férias, ele também recebeu as férias no prazo legal. Eu refutei esse argumento com fatos e fundamento. E uso a lei, inclusive, para corroborar a postura da empresa, para mostrar que a empresa agiu corretamente. Impugnar cada pedido. E se por acaso for algum pedido que eu não tenho uma prova, por exemplo, o reclamante pede adicional de insalubridade em grau máximo, 40%, eu não tenho prova, até porque para a prova de exposição a ambiente de saúde nocivo, ambiente de trabalho nocivo, é preciso de quê? De prova pericial. Então, eu especifico que eu quero uma perícia para mostrar que o ambiente de trabalho era saudável, que os EPIs utilizados eram suficientes para neutralizar a exposição aos agentes nocivos, por isso que não há direito à insalubridade. Então, eu tenho que fazer toda essa análise e apresentar minha defesa para evitar qualquer pedido que não foi contestado. Além dessa contestação, que é o ponto-chave aqui do nosso treinamento, nós temos também a reconvenção, porque há situações que o reclamante é um devedor, precisa devolver algum equipamento. Por exemplo, o reclamante recebeu da empresa para desempenhar sua atividade um notebook e ele foi desligado, não devolveu o computador e ainda entrou com uma ação pleiteando alguns direitos trabalhistas. Eu, então, vou entrar com uma reconvenção requerendo a devolução do equipamento e de tudo que ele tiver em mãos, aí, em posse, que é da empresa. Professora, não posso apresentar um pedido contraposto? Pode sim, tá? Pode apresentar um pedido contraposto. A única questão é que, assim, por vezes, a defesa fica muito extensa, porque rebater item a item não é fácil. Você imagina uma inicial de 20 laudas, sua defesa, no mínimo, vai ter 30 laudas, para não falar a metade. Porque você vai dizer o que o reclamante disse e vai falar que ele não tem razão por causa disso, disso, disso. Então, você pega um parágrafo e rebate esse parágrafo. Então, você já pode imaginar que vai ser um pouco extensa. E, às vezes, você precisa trazer alguns outros fatos que não estão ali dentro daquele contexto que o reclamante narrou. Ele não falou nada do computador dele, né? Então, eu preciso trazer uma narrativa diferenciada. E eu preciso apresentar uma petição inicial, praticamente, que é um pedido uma reconvenção. E dessa reconvenção, o reclamante vai apresentar uma contestação, uma defesa. Então, eu preciso, às vezes, tirar ali do meio da minha defesa, que já está cheia de informação, preciso trazer para fora, e por isso que eu apresento a minha reconvenção. A reconvenção é uma ação autônoma, tá? Vai caminhar junto ali, porque há uma conexão, a identidade de partes é decorrente da mesma relação jurídica, mas os fatos são diferentes. E aqui, qual que é a oportunidade para apresentar essa reconvenção? Essa reconvenção eu tenho que apresentar junto com a contestação. Eu não posso apresentar minha contestação e daqui a um ano apresentar a reconvenção. Naquela mesma ação, para ter essa conexão, precisa ser junto. Juntei a contestação no PJE dentro do prazo que nós falamos na aula passada, 1 hora antes da audiência. Nesse momento, eu também tenho que juntar a minha reconvenção. Vou juntar no PJE. A reconvenção não é um documento, a reconvenção é uma ação. Então, você juntou a sua contestação, todos os documentos comprobatórios, fez o protocolo, agora é a vez da reconvenção. Junta a reconvenção, uma petição nova, todos os documentos correlacionados e faz o protocolo, tá? Feita essa varredura aqui, nós vamos fechar, então, esse ciclo das hipóteses de defesa, sempre lembrando que nós estamos aqui lidando com a modalidade básica aqui de uma defesa, a estrutura básica de uma defesa, que é a contestação.